O amigo Léo, ele me fez uma pergunta bastante pertinente e é uma dúvida recorrente de muitas outras pessoas. Qual foi a dúvida? Se Jesus é eternamente Deus e Senhor, por que Salomão disse na oração do templo, não há Deus como tu nos céus? E como entender que o próprio Jesus afirmou, o Espírito do Senhor está sobre mim, e como conciliar a divindade eterna de Cristo com o fato dele receber o Espírito Santo? Bem, estamos começando mais um quadro, primeiro quadro de muitos. If I don't understand, ask me. Ou, se você não entendeu, me pergunte. Vou te ajudar a entender. Bem, vamos lá. Quem é Salomão e qual é o seu povo? Salomão, ele é filho do rei Davi, ou seja, ele é da tribo de Judá, consequentemente, ele é um judeu. Para os judeus, até o mesmo dia de hoje, eles não acreditam na divindade de Jesus. Para eles, Jesus não é Deus, apenas mais um profeta. E no Antigo Testamento, o fato de Jesus não ter encarnado ainda como o verbo que se fez carne e habitou no Novo Testamento, no Antigo Testamento não existia isso. Ou seja, eles não conheciam Jesus. Diante disso, Salomão faz aquela oração. Só que nós devemos entender uma coisa. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte, é o texto que está aqui. Shemar Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra. Devemos entender que Deus é único? Sim. Não existe três deuses. Existe um Deus que existe eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, como conciliar esse posicionamento com a Bíblia no Antigo Testamento? Simples. Deuteronômio 6,4, o final lá é Erra. No contexto judaico e teológico, errar não significa apenas um no sentido numérico, mas também um em unidade e singularidade. Ou seja, Deus é uma unidade indivisível. Deus não se divide, não é três deuses, é um Deus que subdivide eternamente em três pessoas. Ele é único e completo em si mesmo. O texto que faz muito bem essa comparação é Gênesis 2,24, quando Deus diz para Adão que se tornaram uma só carne. Uma só carne ali, o uma só é errar. Ou seja, são duas pessoas, Adão e Eva, que se tornam uma só carne. É a mesma coisa que Deus. É um Deus que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, também tem algo muito interessante, que a palavra Yahi, né, que ela é parecida com errar, porém ela tem significados diferentes. Yahi significa único, exclusivo e solitário. Uso. Foca no caráter de singularidade absoluta, ser igual, sem companheiro. Exemplo, Gênesis 22:2. Abraão deveria sacrificar o seu único filho, Yahi, enfatizando que ele era o único filho de Sara, com Abraão e Sara. Ou seja, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4, no final não é Yahi, é errar. Ou seja, é um cacho de uva contém várias uvas. Errar. Um cacho, errar, é um cacho de uva com várias uvas. Os dois se tornarão errar, carne, uma só carne, duas pessoas que se formam um. E é um Deus que são três pessoas distintas. Salomão ele não tinha esse entendimento, porque esse entendimento ele é posterior. Por isso que nós falamos que a revelação da Bíblia é progressiva, ou seja, ela vai progredindo com o passar dos anos. No Antigo Testamento, nós temos apenas algumas cristofanias, algumas teofanias, que é a aparição de Cristo e de Deus em forma corpórea, em forma de homem. Porém, eles não entendiam ainda que o verbo que se fez carne era Jesus no Antigo Testamento, porque não existia a palavra Jesus. Existia o nome, que é Yeshua, que é Josué, porém, nós entendemos que, com o passar do tempo, isso se tornou claro para nós no Novo Testamento. Então, quando Salomão declara que não há Deus como tu nos céus, ele não está sendo herético. Por quê? Porque eles não conheciam a revelação progressiva de Jesus. Jesus ainda não havia descido na terra em forma de homem. Ou seja, Jesus ele já estava com Deus. Porque lembra, Jesus ele não foi gerado. Ele é antes de toda a fundação. Ele é o primogênito de toda a criação. E o primogênito ali em Colossenses não é que ele é o primeiro a ser criado. É o que através dele tudo foi criado. Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, ou no hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haresh, ve'haresh ha'etat hu vavohu. Então, o texto de Gênesis 1:1 calha muito bem com João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou no grego, em arquenrologos, kairologos, em prostoteon, kaiteos, em rologos. Os textos, a revelação do Gênesis 1:1, ela se completa em João capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, continuando. Por que Jesus recebeu o Espírito Santo, sendo que ele é Deus? Aqui nós entramos em uma explicação complexa, porém eu vou tentar facilitar ao máximo que eu conseguir. A natureza hipostática de Jesus. O que significa hipostase?
A palavra hipostase vem do grego hipostasis, que significa literalmente substância individual ou pessoa concreta. Então, quando falamos que a união hipostática, estamos dizendo a união de duas naturezas, porque Jesus possui as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, em uma só hipostase, em uma só pessoa, Jesus Cristo. Então, como Deus, ele não tinha necessidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já habita em um Deus somente. São três pessoas distintas que têm vontades distintas, apesar que todas as vontades distintas cooperam entre si. Por isso que Jesus falou na sua oração: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, que completa com a vontade de Jesus, que é o desejo de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Ou seja, a vontade de ambos, elas se conectam entre si. A definição clássica no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. O Concílio de Calcedônia formulou a declaração que se tornou o padrão da ortodoxia cristã sobre Cristo. Nós confessamos um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho unigênito, que é reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. A distinção das naturezas jamais sendo anulada pela união, mas as propriedades de cada natureza sendo observadas e concorrendo para formar uma só pessoa e uma só hipostase. Em termos simples, Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas completas. Jesus, plenamente homem, plenamente Deus. Como homem, ele sentiu fome. Como Deus, eu sou o pão da vida. Como homem, ele sentiu cansaço. Como Deus, vinde a mim todos os que estão cansados. Ele é o que nos gera alívio do cansaço. Então, Jesus, ele é plenamente homem e plenamente Deus. E a sua plenitude humana necessitava da presença do Espírito Santo, que desceu do céu em forma corpórea de pomba em Mateus 3. Nós devemos lembrar que é um texto bastante interessante, porque nós temos a Trindade ali sendo expressa em um texto. A voz do Pai bradando do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus sendo batizado por João e o Espírito Santo descendo como pomba na vida de Jesus. Então, a necessidade do Espírito Santo na vida de Jesus é pelo fato dele ser plenamente humano. E nós, como seres humanos, nós necessitamos, carecemos, rogamos e somos agraciados pela presença do Espírito Santo, porque é através dessa presença que nós conseguimos pregar com ousadia. Atos capítulo 4, versículo 39, se eu não me engano. Porque é o Espírito Santo que nos capacita para pregar, é o Espírito Santo que capacita para curar, é o Espírito Santo que nos capacita para cumprir o ID, para fazer a boa obra, que aquele que começou, ele é fiel para cumprir. E tem cumprido com o agir do Espírito Santo na igreja. Ou seja, Jesus como Deus, realmente, ele não precisava. Mas Jesus como homem, para cumprir as profecias, para que ele cumprisse a ação que foi dada a ele, que foi ortogada a ele, ele necessitava da presença do Espírito Santo. Conclusão. Jesus é eternamente Deus, como ensina João 1:1 e Colossenses 1:17. Quando Salomão disse: não há Deus como tu, ele se referia ao mesmo Deus único que mais tarde se revelou plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Ao se tornar homem, Jesus não deixou de ser Deus, mas assumiu uma natureza humana verdadeira. Por isso, ao dizer o Espírito do Senhor está sobre mim, ele fala como homem ungido pelo Espírito para cumprir a sua missão messiânica. Assim, a divindade eterna de Cristo se harmoniza com o fato dele receber o Espírito Santo na encarnação. Não por falta de poder, mas por escolha de viver como homem totalmente dependente do Pai e do Espírito. E é assim que nós devemos viver. Nós devemos viver inteiramente dependente do Espírito Santo. Ele é o nosso guia. É ele que é o penhor. É ele que é a garantia de que Jesus vai voltar para arrebatar a tua igreja. E, como homem, porque na cruz não morreu Deus. Na cruz morreu Jesus homem, porque Deus não morre. Então, aquela parte de Jesus que morreu na cruz, foi ela que foi capacitada pelo Espírito Santo. Foi ela que recebeu o Espírito Santo. E foi através dela que Jesus pagou o preço. Porque na cruz não foi um Deus sangrando. Foi um homem que pagou o preço. Porque o primeiro homem, Adão, pecou. E consequência da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E como o pecado entrou no mundo através de um homem, o pecado também tinha que ser o homem tinha que ser justificado através de outro homem. Não é mais animais, não é mais cordeiro. Na realidade é o cordeiro, né? Eis aí o cordeiro de Deus, que tira. Só que o interessante é que no grego ali, dá a entender que não é tira no momento presente. Ali é como se fosse um gerúndio.
Eis aí o Cordeiro de Deus que vai tirando o pecado do mundo. Como assim, né, que ele vai tirando? Porque cada vez que uma pessoa reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai tirando o pecado dessa pessoa. Note que é uma ação progressiva, assim como o conhecimento de Jesus. Então, lembre-se, é pela graça, mas não foi de graça. Custou um sangue de um inocente. Por isso que fez-se necessária a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Porque plenamente homem, plenamente Deus. A parte plena de Deus não necessitava, porque ele é em si capacitador, mas a parte humana necessitava da ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque sem a ajuda do Espírito Santo, como diz Jesus em João 15:5, a partir do versículo, sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer.